é nichado. Voltamos ao vivo mais uma vez aqui diretamente do Show Safra Mato Grosso 2025, mais especificamente do espaço onde a inovação acontece. Tudo que é de novo está aqui. E lembrando que não obrigatoriamente as ideias mais mirabolantes são as que estão na inovação. Às vezes uma ideia simples, fazer o bem feito muito simples, é mais inovador do que a gente pensa. Então estamos aqui no Espaço Connect. Queria agradecer, Léo, esteve aqui conosco, está aqui conosco já faz um tempo, teve uma ótima palestra que teve o público e a participação. Seja muito bem-vindo, eu gostaria que você se apresentasse. Muito bem, obrigado Camila pelo convite de estar aqui com você. Bom, eu sou o Leonardo, eu sou nesse momento o CEO e sou o cofundador, né, da B4A. Né? B4A é uma abreviação do nome chamado Biome for All, né, que a gente nasceu como Biome for All e aí, como é um nome um pouquinho mais complexo de falar em inglês, a gente, né, reduziu para B4A, para o nosso apelido. E o que faz a B4A? Eu já sei, porque eu já assisti palestra, eu já entrevistei, mas eu quero saber e eu achei super interessante. Legal, então eu vou falar de uma forma simples, né? A B4A é uma empresa de biotecnologia, né? Que ajuda muito o produtor, o agrônomo, aquela pessoa que toma a decisão a compreender, a dominar a microbiota do solo, né? Aquela parte viva do solo, que são aqueles milhões de micro-organismos, fungos, bactérias que estão ali coabitando no solo. Em cada uma colher de café você tem ali milhões de organismos que estão se relacionando, né? Eles exercem uma função, né? Esses organismos têm um papel lá dentro, né? Nessa interação. Então, muitos deles promovem coisas positivas para a planta, numa relação solo-planta, e outros promovem coisas negativas para a relação solo-planta, né? Então, a gente ajuda a fazer um mapeamento desses organismos, entender quais são as funções mais proeminentes, as positivas e as negativas, para que aquele tomador de decisão possa, com base na ciência, no domínio da biologia do solo, entender como é que ele deve manejar o solo. Ou seja, manejar, a gente diz, aplicar um tratamento para corrigir essa deficiência da biota do solo, ou empregar um manejo, por exemplo, uma planta de cobertura, uma rotação de cultura, para reequilibrar o solo. Quando ele faz isso, ele equilibra essa parte ecológica do solo, ele torna o solo mais saudável, e quando ele torna o solo mais saudável, o solo tem potencial de produzir mais e melhor. Então é isso que a gente faz no final. Porque vendo sua palestra eu cheguei a uma conclusão, longe de ser genial: solo gasta. Solo, falando muito simplesmente, de maneira muito rasa, o solo gasta. A gente gasta o solo. Sim. E vocês estão aí para ajudar como um exame de sangue, não é mais ou menos assim? É isso. Assim, só para dar um exemplo, você falou de uma coisa muito boa, né? O solo, ele vai se deteriorando a partir de uma série de fatores, né? O fator climático é um fator importante, erosão é um fator que degrada o solo, o manejo mal empregado, ele também degrada o solo, uma cultura permanente, ou seja, falta de rotação de cultura também. Então você vai diminuindo a vida do solo, né? Você vai diminuindo o que a gente chama de biodiversidade, né? Essa ecologia do solo. Então ele vai se tornando cada vez menos produtivo, até que em certo momento ele se torna improdutivo, né? Então a gente tem aí dados da ONU que são alarmantes, né? Que a gente está dizendo que a cada minuto um campo de futebol no mundo deixa de ser produtivo, né? Então a gente vai diminuindo as áreas de produtividade no mundo. Isso está acontecendo, não é um efeito só brasileiro, né? E também, como eu disse, não envolve só a mão do homem, né? Envolve outros fatores, mas o fato é que isso está acontecendo. E em contrapartida, né, você tem a população do mundo crescendo, né? Segundo a ONU, é um dado que muita gente já conhece, em 2050 a gente vai ter 10 bilhões de habitantes. A gente tem entre 7 e 8, vai para 10 bilhões. Ou seja, vai existir uma pressão, um risco alimentar, porque vai ter mais gente para comer e menos áreas para plantar. E cada vez que as populações vão ganhando, vão ascendendo socialmente, eles vão consumindo mais proteínas, então ele consome mais alimentos de qualidade. Então você vai ter um dilema aí, né? Que vai chegar uma hora que o planeta vai selecionar a população, porque se não tiver alimento, a gente vai morrer de fome, né? Sim. Muito mais do que morre hoje, porque já acontece. Sim. Então existe um enorme risco. Então a Terra tem um fator da prosperidade da raça humana, né? Então esse é o valor da terra, do solo. O solo e os micro-organismos têm um papel importantíssimo, por isso que a gente acredita muito no que a gente faz, porque se existe um fator para corrigir
essa tendência, essa trajetória, é a gente dominar a microbiologia do solo e, a partir dela, tornar solos degradados solos produtivos, reintroduzi-los na agricultura. Até porque isso, no final, é a diferença entre ter dado lucro ou não. Poxa, essa é a diferença. Mas assim, né, é entre dar lucro ou entre fechar um negócio e ele ter sucesso, né? Porque chega o lucro está muito naquela linha tênue entre ele ser mais ou menos eficiente, mas pensa que a gente pode falar dos extremos. Um solo ser muito rico, muito saudável e produzir muito bem, né? E o solo ser tão empobrecido que ele não produz mais nada. A diferença da grama do vizinho é mais verde que a minha. Com certeza. E isso acontece muito assim, a gente está falando do cerrado aqui, Camila. O cerrado, ele apresenta características de solo muito diversas do resto do país, porque aqui o clima é muito complexo, então o solo já tem uma propensão de degradação pela conta do tipo de solo, do perfil de solo e do clima, né? Da falta de chuva muitas vezes. Muita chuva, pouca chuva. Muita chuva, pouca chuva, e às vezes uma época de estiagem muito grande, aconteceu no ano passado, né? Afetando toda a cadeia aqui no agro, aqui no Mato Grosso e em outras regiões. Então, assim, dominar a ciência do solo, a biologia do solo é muito importante, né? Você acredita que tem coisas assim, que eu digo, tem organismos, são fungos, que eles têm a capacidade de prover resiliência hídrica, ou seja, é um fungo que se instala ali nas raízes da planta e ele consegue disponibilizar água, ele retém água e disponibiliza água para a raiz. Então, mesmo numa época de estresse hídrico, ele ainda é uma instância a mais de segurança para combater. Ele é a margem. Então é isso. É a margem de segurança. Isso, é a margem de segurança. Você vê até esse papel importante que você nem percebe. A gente nunca imaginou, quem não estuda o assunto, que o organismo tem até esse papel. Mas ele faz isso, né, também, entre outras centenas de funções que ele exerce lá. Então vamos lá, eu tenho uma fazenda, quero saber mais sobre o meu solo. Como que a gente acha você? Muito bom. Ó. Então a gente pode ser encontrado aqui pela internet, nosso site é www.b4a.ag. Tá? Nas redes sociais, Instagram, Facebook, Instagram, né, /Biome for All, Biome 4ALL. Também no Facebook, por esse mesmo nome, né? Lá você vai ter nosso telefone, vai ter os nossos contatos, vai poder preencher um formulário para pedir que um técnico nosso entre em contato com você para te oferecer os nossos serviços, para explicar um pouco mais, né, sobre o nosso trabalho, né? O nosso trabalho, ele atende, Camila, o produtor que tem interesse em trabalhar de forma mais consciente o solo, mas também o consultor agronômico, aquele que apoia o produtor. O técnico o agrônomo, ele tem muito interesse, né? Porque ele tem lá uma missão que é melhorar a eficiência daquela lavoura que ele assessora, né? Aquele profissional também que está ligado à cooperativa, que é um profissional técnico que assessora o cooperado, né? A indústria de biológicos que está falando assim, poxa, mas eu quero vender meu produto, eu quero que ele seja aplicado, porque ele é um tratamento, né, mais regenerativo para o solo, mas eu quero que alguém que atue como a B4A faz para diagnosticar o problema e eu possa vender o produto certo. Então a gente tem muitos aliados nesse processo, né? A gente não tem nenhum inimigo, a gente tem muitos aliados para fazer com que a produção se torne cada vez mais sustentável, né? Mas com ciência, para que o produtor perca menos tempo e dinheiro, que é o que acontece muitas vezes, empregando tratamentos ineficazes. Né? E degradantes. Às vezes não degrada o solo, mas ele não está melhorando, né? Sim. Pensa assim no paciente que está, às vezes um paciente que está desenvolvendo um remédio caseiro, sem fazer nem passar por nenhum médico fazer um diagnóstico e tomando ele mesmo. Será que era aquilo que ele precisava? Aquela garrafada é mesmo o que você estava precisando? Pois é. É isso mesmo. Às vezes não. É isso. Então olha só, se você quer assistir novamente, se perder um pedacinho, lembre-se que todo esse nosso conteúdo estará no nosso YouTube. Léo, muito obrigada e sucesso. E nos vemos no ano que vem, com certeza. Obrigado. Se Deus quiser, estaremos aqui também. Adoramos o convite. Que bom. Então, Valeu. Daqui a pouquinho a gente se encontra.